Para cadastrar uma auditoria, basta selecionar a opção aqui no canto inferior da tela, que é Nova Auditoria. Adicionar nova auditoria e o nome do programa. Vai ser de acordo com a auditoria que você for executar. Então, nesse caso aqui, nossa auditoria vai se chamar Folha de Pagamento. A frequência você estabelece dentro do seu planejamento de auditoria, podendo ser de 90, 120, 180 dias ou de acordo com o seu cronograma. O escopo também é muito peculiar de cada auditor, de cada auditoria e de cada empresa. Aqui nós vamos optar por uma amostra de acordo com o plano de auditoria. É muito importante sempre adicionar o auditor-chefe para cada auditoria. Esse auditor-chefe é o auditor revisor daquele trabalho. Sempre que uma auditoria for realizada ou respondida, haverá a notificação para a pessoa designada para revisão. E revisão vai ficar por cargo do auditor-chefe daquela auditoria. Critérios e métodos. Aqui tanto faz o critério específico ou um critério padrão, ou qualquer critério. Se preferir cadastrar um critério específico, quanto mais dados são inseridos, favorece posteriormente para inserir filtros e buscar os trabalhos com os mesmos caracteres, basta descrever e salvar. Mais abaixo, deve-se inserir o auditor responsável e selecionar qual área que será auditada, basta selecionar dentre as cadastradas. Nesse caso, a unidade auditável é a administração de pessoal, onde consta a auditoria de folha de pagamento. Uma vez escolhida a unidade, escolheremos também os auditores, sendo escolhido o auditor 2 para executar essa auditoria. No passo seguinte, devemos escolher qual é o tempo em que essa auditoria será executada, que em nosso exemplo será do dia 7 ao dia 14 de fevereiro. Após esses requisitos, basta salvar e passar para o questionário. Na aba seguinte do questionário, faremos o cadastro das perguntas, podendo ser adicionado pergunta por pergunta, relacionando sempre um processo à pergunta, visto que podemos ter vários processos relacionados ao mesmo checklist. A adição do comentário é opcional. Com relação das perguntas, sempre será livre a quantidade, podendo serem inseridas subperguntas, assim como alterar elas de posição ou excluir quando for necessário, sempre observando um aspecto mais livre e dinâmico. Como o cadastramento individual das questões do checklist é dado de forma muito simples, vamos utilizar a ferramenta disponível para importar um checklist completo, que já foi previamente desenvolvido. Eu posso escolher um checklist que já está em minha biblioteca, que basta importar ou necessito fazer um upload de um modelo que consta em meus arquivos. Nesse caso, faremos o upload do meu checklist que não consta em minha biblioteca. Acesso à minha pasta de trabalho. Escolho qual checklist, que nesse caso é de folha de pagamento. Após selecionar, basta um clique para importar. Perceba que o checklist completo carregou rapidamente na tela, sendo que o único trabalho nesse caso é adicionar os processos para cada pergunta, pois o aplicativo é livre para poder vincular um processo a cada pergunta, para assim ocorrer uma separação na hora da resposta. Como o processo escolhido é folha de pagamento, podemos replicar o mesmo processo para as subperguntas e na sequência salvar. Toda vez que selecionar a opção Salvar a auditoria, aparecerá a opção Sim ou Não para a finalização da edição. Caso opte pelo Sim, a auditoria será finalizada e estará disponível no painel
de auditorias do auditor designado para a mesma, com o status de pendente. Se optar pelo não, ainda haverá a possibilidade de editar o checklist e o mesmo ficará com o status de criação. Nesse caso aqui, a opção é não, para possibilitar uma posterior edição, ficando essa auditoria com o status de criação. Todas as auditorias salvas podem ser visualizadas no menu de consultas. Posso escolher um filtro específico ou posso simplesmente clicar em pesquisar e buscará todas as auditorias organizadas pelo número da sua criação e com o status em que se encontram. Sempre terei duas possibilidades com relação ao cadastramento do checklist. Uma mais simplificada, visto que posso importar um checklist que está em uma biblioteca ou cadastrar um novo questionário, questão por questão. Os métodos utilizados nas auditorias poderão conter perguntas mais abertas ou mais fechadas, conter subperguntas e observações. Sempre vai depender dos detalhes que serão inseridos na auditoria. Para cadastrar os checklists na biblioteca, será necessário a nomeação para cada checklist. Supomos que seja o checklist de auditoria do 13º salário. Precisamos cadastrar o nome do questionário, que constará a biblioteca de questionários, mas também pode se organizar por diretório, que seria uma seleção macro onde definimos uma área que absorve outros assuntos, como administração de pessoal. Também pode ser qualquer outro diretório. Após a seleção, podemos ir direto em importar o questionário. Nesse caso, vamos simular que não possuímos um modelo, como se não tivesse a planilha. Acessando a opção de baixar o modelo de planilha, vamos usar somente como exemplo e visualizar a disposição e organização das colunas com as questões, na qual a primeira coluna conterá um código ou numeração da questão, na coluna seguinte a própria questão e a terceira coluna seria apenas uma observação, caso exista. A simplicidade do aplicativo é tanto no cadastramento das questões como na importação dos checklists prontos, e ainda contém um exemplo de planilha, caso seja necessário a adaptação do conteúdo para posterior upload. Após selecionar o checklist, prosseguimos com a importação ao sistema e já podemos observar o checklist na biblioteca. Dessa forma, todos os checklists estarão disponíveis tanto na biblioteca como organizados em diretórios para facilitar a organização dos mesmos e a sua própria localização.